Olá amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Álvaro Vinícius, este é o canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero falar sobre o livro Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do grande Décio Bazin. Tá? Então nós temos uma playlist de livros aqui no canal. O primeiro livro que eu analisei foi o Guia Suno de Dividendos. Esse é o segundo livro que eu li e eu vou falar para vocês um pouco sobre o que eu achei do livro e quais são, o que esse livro traz de conhecimento para o investidor aí, tá? Então, o assunto do livro Finanças Pessoais, o autor, como eu já comentei, o Décio Bazin, nascido em 31, veio a falecer em 2003, da editora Clá Editora. O ano de 2005 tem 342 páginas, já está na sua terceira edição. O valor do livro físico é cerca de R$ 35, eu achei lugar, até eu paguei, se não me engano, R$ 38, mas pesquisando a média está em torno de R$ 35, e se você comprar o e-book está na média de R$ 19, tá? Então aqui são os conteúdos que são trazidos nesse livro do Décio Bazin. Décio Bazin foi um jornalista que trabalhou muito em meios de comunicação que eram voltados para a Bolsa de Valores, então ele viveu bastante aquele meio da Bolsa de Valores ali nos anos de 70, 80 e começo de 90. Tá? Então eu formulei duas etapas que eu achei mais interessante nesse livro aqui, que é as fórmulas para investir e o apêndice, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. A introdução é meio morosa, não é uma leitura assim que vai te agradar, tá? Então tenha bastante calma na introdução, porque ela não é muito dinâmica. Na parte de ação e preço já é bastante interessante. Ele fala um pouco ali de valuation, do que ele entendia que era valuation naquela época. Então, para quem não sabe o que para quem gostaria de aprender, é muito importante essa parte. Para quem já conhece, vai ver temas que já existem e talvez não seja tão interessante. Na parte 3 ele fala por que investir em ações. Então ali eu achei um pouco enrolação nesse caso, né? Não enrolação por parte da escrita do livro dele, mas é uma parte que ela tem bastante páginas no livro e não anda assim, não me agradou muito essa parte, mas... Né? E aqui o Fórmulas para Investir, que aí sim eu considero a cereja do bolo do livro. Eu considero que 80% do conteúdo útil do livro está nessa Fórmulas para Investir, onde ele fala bastante sobre a metodologia que ele criou, baseado no que ele chamava de Cash Yield, né? O que para a gente hoje é Dividend Yield. Então ele mostra o que ele passou, quais foram as experiências que ele viveu na bolsa, para poder chegar nessa fórmula, e tá tudo bem detalhadinho assim, e quais critérios ele usou, exemplos reais, né? Então isso é muito importante. Na época esse livro ele foi escrito baseado na moeda dólar, porque como a moeda não era o real, tinha a questão de hiperinflação, então seria basicamente impossível trazer para nossa realidade atual. Então resolveram usar o dólar como padrão, como moeda padrão para falar no livro. Então essa parte 4 do livro é essencial, acho que é a parte que você tem que mais prestar atenção. Acho que até quem já é investidor bastante experiente da bolsa aí, já investe em ações há um bom tempo e não leu esse livro ainda, vai gostar muito dessa parte de fórmulas para investir, tá? A parte 5 ele fala do investidor vai desaparecer. Aí ele está focando mais ele fala sobre crash, ou seja, quando a bolsa ela caía de forma assustadora e as pessoas saíam dela. Fala um pouco de influência de governo, etc. Então é interessante, tá? É bacana essa parte. Fala do mercado como um todo. Então essa parte é muito interessante, esse item 6, o mercado, porque ele conta vivências que ele obteve na bolsa. Então hoje a gente conhece a bolsa, a gente entra aqui no home broker, faz a compra pela corretora tranquilo. Naquela época não, era tudo telefone, era uma gritaria. Então é legal essa parte da história, porque você começa a se imaginar lá, né, dentro da Bovespa, aquela barulheira, o pessoal gritando, fechando, os especuladores. Então essa parte do mercado é bastante interessante, é um capítulo legal para você ler. A parte 7 ele fala dos 5 personagens. Então aqui 5 personagens ele está falando do especulador, do manipulador, da pessoa física, que somos nós, investidores, da pessoa institucional, né, que são as empresas que fazem investimento. Esses personagens ele começa a entrar em detalhes sobre cada tipo de personagem, sobre como o especulador age na bolsa, o manipulador e etc. Tá? Então é muito interessante também essa parte.
E talvez seja uma das partes até engraçada do livro, uma parte que eu gostei bastante de ler. A parte 8 ele fala sobre os que atrapalham o mercado. Aí aqui ele está falando, obviamente, de CVM, ele está falando de governo, ele está falando de manipulador. Também é muito interessante essa parte do livro, mas são opiniões dele, né? Obviamente, né? Coisas que ele vivenciou naquela época, mas que hoje ainda acontece, né? Hoje a gente ainda vê influência aí, principalmente em relação à economia, por parte de governo, por parte de órgãos reguladores. Então, problemas que já existiam naquela época ainda existem hoje, tá? E a parte 9 que ele chama de apêndice no livro, na verdade é um sumário, né? Então isso aqui é muito interessante, é uma das que eu mais gostei também, depois da parte 4 de formas para investir, porque ele começa a detalhar item por item. Então o que é bolsa de valores, o que é uma ação, o que é uma ação ordinária, o que é uma ação preferencial. Então para quem está começando, esse apêndice do livro ele é sensacional. Então, muito interessante mesmo. Aqui eu peguei um resuminho do site da Suno Research. Então fala um pouco que ele era um jornalista, trabalhou na Gazeta Mercantil e na revista Balanço Financeiro, veículos que eram os melhores portais de informações para investidores da época, porque a gente não tinha site, né? Então ainda não tinha o advento da internet, você não tinha a informação como ela corre rápido hoje, né? Então na época ele tinha que pegar o jornal, abrir e ver os DRE das empresas para poder chegar naqueles critérios que ele utilizava. Então, uma das frases dele, né, que ele falava que era perfeitamente possível viver de dividendos. Os dividendos que recebo garantem a retirada equivalente ao salário de um presidente de uma empresa. Então, o que o Décio Bazin procurava, o que ele aperfeiçoou? O buy and hold da forma única, exclusivamente de buscar dividendos, tá? Então, para ele tinha alguns pontos, nesse resumo da Suno, ela colocou alguns pontos aqui, tem outros que eu vou falar. Então, por exemplo, para que as empresas se enquadrassem nos pontos que ele tinha criado. Então, o primeiro, o principal de todos, ela tinha que ter um cash yield, que, conforme eu falei, para a gente hoje é o dividend yield maior ou igual a 6%. Empresas que não apresentassem endividamento excessivo ou quaisquer outros dados suspeitos, faz sentido, né? E se houverem notícias negativas a respeito dessas empresas que pudessem afetar diretamente seus resultados, ele se desfazia imediatamente do papel. Aí eu já não concordo tanto e o próprio Luiz Barsi, né, ele comentou que ele seguiu muito o item o Décio Bazin, mas nesse item específico ele não concorda, porque ele não acha que é porque saiu uma notícia ou porque um fundamento caiu que você tem que se desfazer imediatamente do papel. Então ele entende muito aquele conceito de ser sócio, longo prazo, ficar com a ação para sempre. O Décio Bazin não. Se a ação já pagasse menos que 6%, a ação começasse a pagar 6%, daqui a 2 anos ela já estivesse pagando 5 ou 4, ele já se desfazia do papel. Ele tinha critérios muito bem objetivos. Então tem uma parte no livro que ele comenta quando ele criou o escritório lá, junto com outros amigos dele da bolsa, que ele chegou um investidor e colocou $300 mil, né, na mão dele e para ele rentabilizar esse dinheiro aí no prazo de 10 anos. Então, ele seguiu os critérios. Ele pegou $10 mil, separou lá 10 ações e colocou $10 mil em 10 ações de acordo com os critérios que ele tinha feito. Dividend yield, empresa que não tinha dívida, mas ele só olhava isso, ele não olhava lucro, nada, ele simplesmente olhava o dividend yield dele. Então, não importa se era uma empresa de crescimento, ele não visava empresas de crescimento, ele visava apenas dividendos. E aí no final depois ele conta, tá? Ele tem até uma parte do livro onde ele mostra os resultados obtidos através dessa métrica, que naquela época foram exuberantes. O investidor depois de 10 anos apareceu e falou que ia morar no exterior e foi receber de volta o dinheiro, o investimento que ele tinha feito. Então, além dos dividendos mensais que esse investidor recebia, quando fizeram a venda das cotas, teve um lucro ali absurdo, além dos dividendos, o lucro absurdo de acordo com a cota. Então esse é um livro muito interessante, ele é um livro aqui talvez escrito por brasileiros, seja o melhor aí voltado para esse mercado de ações. Não acho que é o melhor livro, não está no meu top 5 de melhores livros ali de mercado de ações. O top 5 ainda eu enxergo como livros estrangeiros, principalmente do mercado norte-americano. Mas os pontos que eu acho legal desse livro é exatamente a vivência da época de bolsa que ele teve. Por que ele chegou nesse método do dividend yield, que naquela época fazia muito sentido ele olhar. Por que
Ele fala sobre muito o especulador, então quando você fala, o que é o especulador da bolsa? Ele entra no detalhe do que era o especulador da bolsa naquela época, o que era um manipulador, o que era o crash, né? Que os crashes que é quando a bolsa cai muito, quando ela subia muito, que aí todo mundo ficava feliz, quando caía todo mundo. Então assim, tinha muita. Na época dele tinha muito mais especulador do que hoje, não que hoje não haja. Mas hoje o método buy and hold está muito mais instituído, muito mais enraizado na cabeça das pessoas do que tinha naquela época. Então, era basicamente as pessoas compravam, ele deixa isso muito claro no livro, né? Comprava o papel para simplesmente vender na valorização dele. Então, ninguém sabia o que era alto, o que era baixa de um ativo. Valorizou, eu vendo. Tá baixo, eu compro. Era basicamente isso que acontecia. E no livro cita muitas empresas que ainda existem hoje e empresas que você não acha mais na bolsa. Então, você vê que só olhar o dividend yield não significa perenidade. Então, por isso que eu falo, nós temos que nos inspirar nessas pessoas que ficaram bilionárias, milionárias na bolsa, mas não seguir a risca, não copiar, tá? Então nesse vídeo é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou fazer outras análises de próximos livros aí, eu acho um conteúdo muito interessante. E fica a dica de leitura, né? Desse livro do Décio Bazin, Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Fico por aqui, um forte abraço e até breve.